Fala pessoal! Quando alguém fala sobre os soldados mais famosos do mundo, imediatamente pensamos nos caras imperturbáveis de uniformes vermelhos e chapéus de pele engraçado da Inglaterra. A Guarda Real da Grã-Bretanha existe há centenas de anos e hoje em dia ela pode ser vista realizando operações cerimoniais no Palácio de Buckingham, na Torre de Londres e em outros locais. Mas a troca de guarda e a proteção imparcial da rainha estão longe de serem as únicas tarefas desses soldados. Eles frequentemente participam de combates, treinam sem parar e cumprem ordens especiais da família real. Não é nenhuma novidade que esses caras calados guardam muitos segredos sobre o seu serviço. E nesse vídeo falaremos com detalhes sobre a sua vida e disciplina, para que nunca ocorra de você ficar no caminho de um desses guardas. Vamos lá? Você não precisa visitar Londres para ter uma ideia aproximada sobre os guardas que protegem a rainha. Para a maioria dos turistas, esses caras são apenas lindos manequins imóveis na frente dos quais você pode tirar algumas fotos para o Instagram. Mas não subestime a elite da infantaria britânica. Na verdade, todos os guardas da família real são soldados treinados que serviram anteriormente nas forças especiais britânicas ou em outras forças especiais nas últimas décadas. Esses caras de uniforme vermelho participaram de confrontos no Kosovo, no Iraque e no Afeganistão, onde, é claro, usavam trajes mais adequados. Mas até mesmo simples sentinelas não são tão simples quanto você pensa. As armas em suas mãos são necessárias não só para a beleza. Eles seguram rifles reais, carregados com munição real e estão prontos para a ação. Um guarda desse usará sua arma a qualquer momento se a rainha ou sua comitiva estiver em perigo. A vida de um soldado de elite não é nada fácil. Treinamento regular, dieta especial, viagens a pontos de conflito e vida em quartel comum. Portanto, se alguém resolver testar a resistência desses caras, essa pessoa deve estar preparada para uma dura competição. Você deve ter notado que entre os famosos soldados de vermelho não há uma única mulher. Não que as mulheres não estejam prontas para esse serviço, mas a vida dos guardas foi originalmente pensada para o corpo de caras fortes, prontos para participar de combates. Isso faz com que sejam ainda mais surpreendentes os exemplos de pessoas do sexo feminino que conseguem construir uma carreira na Guarda Real. O primeiro caso da história da unidade ocorreu em julho de 2017. Megan Couto se tornou a primeira capitã mulher a liderar 40 guardas reais do Canadá. Um ano antes, no Reino Unido, permitiu oficialmente que as mulheres participassem de operações de combate limitadas. Até aquele momento, elas simplesmente não conseguiam experiência suficiente para se qualificar para os uniformes vermelhos. Na Coreia do Norte e em seu vizinho ao sul, também há muitas mulheres servindo em diversos cargos. Aqui, devido à constante ameaça de guerra entre os dois povos irmãos, as garotas enfrentam tarefas muito mais difíceis. Na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, as mulheres servem em igualdade de condições com os homens, por isso são ensinadas desde os primeiros dias como agir e sobreviver em uma guerra de verdade. Afinal, para atirar com precisão com uma metralhadora, você não precisa ter grandes músculos ou um queixo forte. A primeira coisa que você nota ao olhar para uma guarda desses é seu enorme chapéu de pele. Ele tem 40 centímetros de altura e pesa cerca de 2,5 kg. A pele cobre parcialmente os olhos, enquanto o chapéu limita visivelmente a mobilidade da cabeça do soldado. Chega a ser surpreendente quem teve essa ideia de colocar algo tão desconfortável na cabeça de um soldado de infantaria de elite. Mas esse chapéu tem uma história bastante longa e interessante. Durante a Batalha de Waterloo, que foi decisiva na luta contra Napoleão, o grande comandante francês enviou seus melhores granadeiros contra a 1ª Divisão de Infantaria Britânica. Os granadeiros eram os guarda-costas pessoais de Napoleão e eram considerados os melhores soldados da Europa. Eles usavam chapéus altos feitos de pele de urso para intimidar os oponentes. Os britânicos foram capazes de derrotar o inimigo e tomaram esses chapéus como um troféu e um símbolo de sua superioridade desde então. A Guarda Real foi obrigada a usar constantemente esses chapéus estranhos com o objetivo de imortalizar aquela vitória. A propósito, até hoje eles são feitos de pele de urso canadenses. Por questões éticas, os defensores dos animais vivem tentando banir essa tradição, desde o final dos anos 90, mas ela tem resistido até agora. Vamos torcer para que os guardas acabem ficando com pena dos pobres ursos e escolham um novo chapéu de pele falsa. Se você tentar ter uma boa conversa com o guarda da família real, ou se fizer qualquer pergunta, a resposta será apenas um silêncio mortal.
Por mais que os turistas irritantes tentem perguntar aos soldados sobre suas vidas, é impossível que consigam algo, se bem que dizem que os guardas de alguns palácios têm permissão para falar. Na verdade, os soldados de uniforme vermelhos não te respondem, não porque eles são cruéis. A culpa é da disciplina rígida e do estrito estatuto das Forças Armadas Britânicas. O sentinela em um posto está proibido não só de dialogar, mas também de se encostar, sentar, dormir, comer, fumar e até mesmo sair de uma determinada área. Para ficar parado por várias horas sob o sol escaldante ou uma chuva torrencial, é preciso ter muita coragem. Dado o chapéu pesado e o uniforme, a tarefa torna-se quase impossível para uma pessoa mediana. Um estatuto semelhante a esse existe nas tropas de muitos países, mas apenas na Guarda Real da Grã-Bretanha ele permanece inalterado até hoje. É claro que por trás do uniforme vermelho não se esconde um robô sem alma, mas uma pessoa comum. Por isso até mesmo os guardas às vezes se permitem certas liberdades. Essa garotinha se aproximou de seu irmão que recentemente começou a guardar os aposentos reais. É difícil para uma criança entender todas as sutilezas dos regulamentos do exército. Então ela se agarrou a ele e lhe deu sua caneta. O jovem soldado, é claro, não pôde deixar de reagir ao amor de sua irmã e apertou sua palma quase que imperceptivelmente. Se não fosse a filmagem de um documentário, essa cena fofa poderia ter um efeito negativo na carreira do guarda. O Estatuto da Guarda Real prevê um sistema complexo de punições por violação da disciplina. Essa severidade não é por acaso. Se um soldado se comunica com um transeunte hoje, amanhã ele pode estar contando um segredo de Estado aos inimigos. É bem provável que alguns desses caras gostariam de bater um papo no trabalho, mas a privação de parte dos salários certamente desestimula o desejo de discutir a saúde da rainha. Os soldados de uniforme vermelho guardam a paz dos monarcas desde meados do século XVII. Durante todo esse tempo, eles simplesmente tiveram que repelir os ataques de meliantes pelo menos algumas vezes. Na realidade, poucas pessoas em sã consciência resolveram atacar abertamente os palácios reais. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1982. Esse cara, chamado Michael Fagan, conseguiu entrar no Palácio de Buckingham 2 vezes. Como ele fez isso? Ele entrou no território disfarçado de turista e subiu aos aposentos por uma calha. Durante a primeira visita, Fagan assustou uma empregada, caminhou pelos corredores com pinturas, bebeu meia garrafa de vinho e desapareceu silenciosamente antes que os guardas aparecessem. Uma semana depois, usando o mesmo caminho, ele entrou pela segunda vez. Lá dentro, ele encontrou um empregado que ofereceu ao homem uma bebida e o deteve até a chegada da polícia. É incrível como Fagan conseguiu enganar os guardas da rua 2 vezes e passar desapercebido. Será que os aposentos reais da rainha não são tão bem guardados quanto pensávamos? Uma das tradições mais impressionantes da Guarda Real é a troca da guarda. Essa emocionante cerimônia acontece uma vez por dia e começa às 10 horas. Formalmente, 2 destacamentos de guarda simplesmente transferem a responsabilidade pela proteção do local um para o outro. No entanto, todo o processo é acompanhado por uma orquestra e os soldados marcham pela praça com movimentos perfeitos. Se a troca da guarda no Palácio de Buckingham parece entediante demais para você, essa é uma troca na fronteira entre a Índia e o Paquistão. Parece que esses soldados assistiram a filmes de Bollywood e decidiram fazer um verdadeiro espetáculo no ritual militar. Vale ressaltar que até mesmo os soldados paquistaneses participam desse concerto tão original. Embora os 2 países ainda estejam em um estado de confronto, foi assim que o amor pela dança uniu as 2 nações em guerra. Já na Coreia do Sul, a Guarda Real, embora já não tenha a função defensiva, decidiu manter a tradição de trocar a guarda para os turistas. Os soldados vestem trajes nacionais e seguram as bandeiras das províncias. Talvez se eles assistirem a filmes indianos com mais frequência, a cerimônia seria muito mais divertida. Voltemos à Guarda Britânica. Você já ficou parado por alguns minutos em uma temperatura de 40 graus? Agora imagine que neste momento você está usando um chapéu de urso, calças de lã e um uniforme grosso. Não é nenhuma surpresa que os guardas reais costumam desmaiar. É verdade que na maioria das vezes isso não acontece nos postos dos castelos e palácios, onde um soldado fica parado por apenas 2 horas. Mas em longos desfiles, mesmo guardas experientes podem se sentir desconfortáveis.
Nesse caso, os guardas são tão disciplinados que não vão abandonar a sua postura e pedir ajuda, mesmo que se sintam mal. Para eles, desmaiar e cair descontroladamente no chão será uma vergonha menor. Enquanto isso, seus camaradas não mostram reação e continuarão de pé com sangue frio. O pobre sujeito terá que esperar que os médicos reais venham buscá-lo com uma maca. Todos sabem que a Grã-Bretanha foi o maior império colonial da história. Até mesmo a Austrália ainda é considerada um território independente do Reino Unido. Portanto, não se surpreenda se de repente você vir um cara com um uniforme vermelho que não se parece com um britânico nativo. A Guarda Real possui formações em vários países. O Regimento Real Canadense, fundado em 1883, é considerado o mais numeroso e treinado. Seus uniformes e tradições praticamente não diferem das divisões britânicas, e alguns dos soldados canadenses até trabalham em Londres. Também existe um regimento real na Malásia. Frequentemente, um contingente limitado de suas tropas vai para as comemorações na Inglaterra. Obviamente, o regimento malaio não se parece com o que estamos acostumados, mas ele não é menos eficiente. E aqui estão os guardas jamaicanos no desfile militar que acontece anualmente no dia 31 de julho. Se não repararmos no solo descoberto e na ausência de palácios, a cerimônia é praticamente indistinguível das celebrações europeias. É provável que você já viu na internet alguma pessoa audaciosa tentando fazer um guarda rir com uma brincadeira ou uma piada suja. Será que os guardas reais não podem nem rir com o canto da boca se for realmente engraçado? Claro que podem sorrir, só que eles serão punidos. Por isso, se o comandante perceber a violação da disciplina, ele pode privar o alegre companheiro de um salário semanal no valor de cerca de $400. É aqui que o velho ditado torna-se real: o silêncio vale ouro. A guarda pessoal da rainha deve sempre ter uma aparência perfeita, como a própria governante. Para isso, apenas os melhores materiais são usados na costura dos uniformes dos guardas. Todas as partes do uniforme são confeccionadas à mão e antes disso são feitas 23 provas com cada soldado, para que o traje caiba perfeitamente e não interfira no seu trabalho. O vermelho é um símbolo da vitória e uma homenagem à memória dos soldados que lutaram com Napoleão na Batalha de Waterloo. O uniforme cinza também faz parte das vestimentas dos guardas. O casaco de lã grosso é geralmente usado em climas frios e chuvosos, durante o outono e o inverno. Com ele, os guardas da família real ficam aquecidos independente da temperatura. Se você sempre quis ver como ficaria o uniforme de um guarda em um esquema de cores diferentes, basta dar uma olhada nesses soldados tailandeses. Parece que a infantaria inglesa acidentalmente caiu em um balde cheio de tintas. Como você deve ter percebido, a infantaria real tailandesa também enfatiza sua conexão com a Grã-Bretanha, mas o faz de forma muito mais chamativa do que os soldados de outras formações. Em seu arsenal de uniformes há as cores rosas, brancos, amarelos e também chapéus engraçados mais parecidos com o abajur. Aqui todos encontrarão uniformes do seu agrado. Lembra dos filmes de espionagem onde o nome de uma pessoa é protegido frequentemente e abreviado para um código? Em uma entrevista com jornalistas, uma assessora real disse que os guarda-costas e guardas da Rainha Elizabeth a chamam de Sharon, ou simplesmente S, para manter a confidencialidade. Sim, eu também ficaria um pouco envergonhado em chamar a governante de 94 anos simplesmente de Sharon. Mas o que não se faz por uma questão de sigilo, né? A propósito, os guardas chamam o príncipe William e a Kate Middleton de Danny Collins e Daphne Clark, respectivamente. Como será que os oficiais de inteligência escolhem esses nomes estranhos? Você acha que os animais não podem servir no exército e muito menos nas tropas reais? Temos uma boa notícia. Esse carneiro chamado Derby XXX era um mascote oficial, ou, se você preferir, o animal sagrado do regimento Mércio do exército britânico. Além disso, ele orgulhosamente carregava a aspeçada, tinha várias medalhas, entrou para o livro do Guinness, se reuniu com membros da família real e até participou de uma missão de manutenção da paz. Se você acha que a vida desse cara é mais interessante do que a sua, te entendemos perfeitamente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para saber mais fatos curiosos. Tenho certeza que você não vai se arrepender.